Falei que doutora Maitê ia vir, mas eu não sabia que ia vir tão gata. Combinando com você. Doutora Maitê Pimentel, cada dia mais linda. Obrigada. E a sintonia hoje é azul, né? Você viu? A gente nem A gente não sabia de nada. Não combinamos, mas estamos no azul. Doutora Maitê, hoje é Dia Mundial do Diabetes. Qual a importância desse dia? Diabetes é uma doença muito prevalente. Quase 13 milhões de pessoas no Brasil têm diabetes. É muito? Em 2040, em torno de cada 10 pessoas que a gente conhece, uma vai ser diabética. E a gente tem agora a incidência de cada 11 pessoas uma é diabética. Então, muitas pessoas são diabéticas. Além da genética envolvida, né, o fator hereditário, a obesidade está envolvida. Então, como a gente está numa prevalência de 68% de obesidade no Brasil, todos os países que entram nessa comida de fast food, sedentarismo, workaholics, muito trabalho, não cuidam da saúde, da alimentação e atividade física, vão ter uma predisposição a desenvolver essa genética que é o diabetes. Tá, nós temos algumas imagens e a doutora está usando uma coisinha aqui. Vai falar agora ou depois? Você que sabe, vamos agora? Ela chegou, eu falei, o que é isso que está colado no seu braço? Vira, olha. Todo mundo tá me perguntando lá de fora, mas o que é isso que parece você tá grudada, parece né? um bottom. É. Deixa eu ver. Firminho mesmo. Tá firminho. Pode pôr a mão? Pode. O que é? Isso é um novo dispositivo que a gente tem, que você gruda, dura 14 dias e você mede a glicemia, como se fizesse a picadinha de dedo, sem picar o dedo. Dói pra pôr? Não dói. Só cola? É. E não vai descolar? Não descola. Assim, Tá. não pode puxar, né? Sim. Mas pode tomar banho. Tomar banho, atividade física, dorme com isso. E tem que ser nesse lugar do braço ou pode ser em qualquer lugar do corpo? Os estudos são feitos com esse lugar, então de preferência sempre aqui, na parte de trás do bracinho. Tá. Aqui. E deixa 14 dias, depois tira e colhe os resultados. Não, durante, você vai ver. Quer que eu te mostre? Eu quero. Deixa eu pegar o aparelho aqui, ó, dá licença. Tem um aparelhinho? Tem aqui, ó. Vamos lá. Então, o aparelhinho é como se fosse, Vira só de novo. Aí. É um aparelhinho. Tá. Como se fosse um telefone. Aí, ó. Passei. Deu pra ouvir o barulhinho? Fez um... Gente, é coisa de ficção científica, coisa de filme. É. 96 tá a minha glicemia agora. Isso é? Isso é bom. Controlado. Né? Eu que não sou diabética, é até 99 o jejum, né? Apesar que eu comi agora um pouquinho antes eu comi. E depois que você come, até 200 que não é diabético é permitido. Tá. Então a gente trouxe até uma tabelinha lá para mostrar os valores. Muito legal isso. E eu alugo, eu compro, como é que é? Você compra, está disponível no Brasil já quase 1 ano e meio, 2 anos. E é muito fácil. Isso nem precisa de prescrição médica, qualquer um pode comprar, tá? Mesmo não sendo diabético. Porque isso é muito educacional. Você, quando come e faz o aparelhinho, você vê quanto subiu a glicose. Você sabe se esse alimento tem muita glicose, pico de glicemia engorda. Então, você se orienta. Nossa, isso daqui engorda, isso não engorda, isso tem glicose. O que é isso? É como aplica. Então, ó, vem uma moedinha aqui, que é essa que eu tô. Em você. Tá. Aí você pega isso, clect, tira daqui e plect. Mas põe ferindo assim, igual injeção? É, mas não dói nada, você só gruda. Põe só um negocinho aqui. Não dá pra sentir, né? Não, porque... Mas é assim que faz. Não dói nada. Nada. Tá. E isso vai durar 14 dias o sensor. Acabou, coloca no outro braço. Tá. Vamos lá para as imagens. Eu fiquei com... Sabe o que parecia essas coisas de chip que implantam na gente no Black Mirror, sabe? Mas não é. Não é nada disso. Por favor, doutora Maitê. É só uma moedinha mesmo que cola. Não dói. Esse primeiro quadro, o que nos ensina? Então, por exemplo, você faz a picadinha de dedo ou coloca esse dispositivo. Se eu tô diabético ou não tô, como que é? Em jejum, não é diabético quem tem o valor menor que 99, tá? Quando esse valor tá entre 100 e 125, é sinal amarelo, é alerta. Isso pode ser um pré-diabetes. Não que seja. Nesse valor tem que repetir e fazer um exame que chama curva glicêmica. Aí você no hospital, no laboratório, toma um suco de açúcar bem forte de 75 gramas e vê quanto que o teu pâncreas consegue trabalhar com uma carga de açúcar, uma sobrecarga. Se o valor for maior que 200 é um diabetes, maior que 140 um pré-diabetes. E se fez a picada do dedo em jejum, ou pôs o aparelho em jejum e deu maior ou igual a 126,
já é diabetes, tá? E isso sempre tem que ser comprovado, porque esse dispositivo tem um erro de 15%, 12%, então esse não serve para fazer diagnóstico. O diagnóstico é o de sangue. É o de sangue. Tá. Próxima imagem. Sintomas de diabetes. Então, às vezes você fala, nossa, eu tenho medo de ter diabetes, porque alguém na minha família tem diabetes. Qual a incidência, por exemplo, do pai ter diabetes? A gente tem 30% a 45% de chance de ter. E quando tem o lado do pai e da mãe, ou, por exemplo, avô, materno e pai, se aumenta mais de 50%, chegando a 70%, dependendo do que você come. E quando é a mãe? Então, quando é a mãe, o pai sempre é mais mãe e o pai forte. É igual. É quando é duas linhas de geração, né, que a gente aumenta. Por isso que diabetes é uma das doenças que mais passam por hereditariedade, né? E você fala, então, em casa, o que eu tenho que prestar atenção? Perda de peso. A gente fala que são os 4 P's. Perde peso mesmo comendo, que é a polifagia. Então, a pessoa come, mas fica magra. Polidípsia e poliúria, o que é? Bebe muita água e vai muito ao banheiro, muita urina. Então, perda de peso, come muito xixi e também bebe muita água é o sinal de descompensação do diabetes. Isso não acontece no diabetes tipo 2, que é do adulto. Isso acontece mais nas crianças, que é o tipo 1, tá? No tipo 2, é difícil fazer diagnóstico só por sintomas. Muitas vezes, quando o tipo 2 já apresenta um sintoma... Tá grave. Já está grave, o diabetes está alto. Portanto, quem tem história na família e tem sobrepeso, hipertensão e diabetes, tem que fazer exame pelo menos uma vez ao ano. Isso é o que se preconiza a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, porque às vezes você não descobre por sintomas, né? É bem silencioso mesmo, então. E quando você já está grave, pode ter muito sono, a pessoa fica confusa, desequilibrada, às vezes anda meio torto, tá? Então, pessoas com idade que estão com tontura, muito sono, indispostas, um hálito cetônico. O diabetes, quando está muito alto, fica um cheirinho na boca meio... Você já viu alguém que um diabetes que está descompensado, Não. Rê? É difícil de eu te explicar. O que é um hálito cetônico? Eu não Mau consigo. hálito? É forte, assim, de cetona. Vem desse termo, né? Tá. E a visão pode ficar embaçada, então às vezes você enxerga, tá embaçado, às vezes não é só problema na vista, pode ser o diabetes que aumentou a glicose dentro da retina e a vista fica embaçada também. Tá. Então tomar cuidado, prestar atenção com esses sintomas. Perfeito. Próxima imagem. Vixe, o que é isso? Isso é bem, você fala, meu Deus, o que eu vou dar aula? Não entendi nada. Gente, isso é muito sensacional. Há 2, 3 anos, a medicina descobriu um tipo diferente de tratar o diabetes, que hoje a gente vai falar aqui das novidades, Sim. né? A gente tem aqui o túbulo renal, isso é um rim da gente. Dentro do rim tem isso daqui, ó. Um túbulo renal que sai, aqui o xixi tá descendo, ele sai aqui na urina, tá? Quando a gente tem o xixi passando, a urina, ela tem tudo, sódio, potássio, açúcar, sujeira, tem tudo. O rim não quer saber se você é diabético, está acima do peso. Ele vê a glicose passar, ele recapta. Então, recaptador de sal e glicose transportador. O que eles falaram? Vamos bloquear a portinha. Fecharam essa porta, então o açúcar que ia ser recaptado vai ser expelido pela urina. Então, é um remédio... Eles quem? Os pesquisadores? O remédio. O remédio. O remédio fecha... Nossa, que avançado. Você toma um remédio, ele consegue perder 20 saquinhos de açúcar por dia. Eu trouxe até aqui na mesa, dá para pegar? Vem. Ixi, vai e volta. Vou dar trabalho hoje. Não, é assim mesmo. Olha que legal. A gente consegue eliminar por dia tudo isso. Esse tanto de açúcar com este remédio? Sim. Nossa, é incrível. Isso chega a ser 400 calorias. Tá? E o remédio está disponível no Brasil? Sim. Tá. A gente tem 3 moléculas no Brasil. E ontem a gente teve uma aula que veio dos Estados Unidos, está tendo o congresso, né, de cardiologia. E tem uma evidência científica muito gritante. Esses remédios, eles diminuem a insuficiência cardíaca, diminuem a mortalidade. Que maravilha, doutora do Maitê. Diabético. Então, a gente não tinha um remédio que diminuísse o risco cardiovascular tão forte.
Então, tem estudos que diminuem 38%, tem uns que são 17%, enfim, a porcentagem depende de cada molécula. Mas esse remédio protege o rim para o diabético não entrar numa insuficiência renal e ele protege o coração, porque a maior causa de mortalidade do diabético é o infarto agudo do miocárdio. É para comemorar, né? É para comemorar. Tá. Vamos ver um vídeo agora que a doutora Maitê trouxe para a gente sobre esse assunto, diabetes. O que é? Isso é um dispositivo ainda mais revolucionário que esse. Ele consegue, você implanta um chip no subcutâneo e isso não fica nada de moedinha por fora e dura 3 meses para a gente avaliar a glicose sem picar o dedo. Tá. Então, você vê que... Isso deve ser bem preciso. Bem preciso. Ainda não está no Brasil. Provavelmente chegue rapidinho. E esse daqui é para quem não quer mostrar que é diabético. Tem pessoas sem diabéticos que têm vergonha de deixar a moedinha para fora. Olha! Eu já acho sensacional. Eu venho aqui, todo mundo pergunta o que é isso. Aí, mas tem gente que guarda segredo. Guarda segredo. Aí, para quem guarda segredo, esse é um dispositivo legal também. Tá. Vimos todas as imagens? Sim. Então vamos agora para uma sequência de perguntas que o pessoal da rua fez e que a doutora Maitê vai responder agora. Vamos ver a primeira pergunta. De quanto em quanto tempo eu preciso fazer o exame de glicemia para poder prevenir a diabetes? Ótima pergunta. Então, para quem já é diabético, tem que fazer o exame de 4 em 4 meses. Tá. O de sangue, levar ao médico, tem um exame que chama HB glicada, ele vê a média dos 3 meses do açúcar, onde a gente regulariza essa medicação e faz toda a dieta do paciente. Quando o paciente não é diabético, ou não sabe ainda que é diabético, tem que fazer exame uma vez por ano quando tem o risco de diabetes na família, obesidade, pressão alta. Tá. Próxima pergunta. Olá, que linda. Doutora, o que um diabético pode usar para poder adoçar um alimento? Que moça bonita. Bonita mesmo, né? Eu tenho que comer tudo azedo, tudo sem açúcar, porque eu sou diabética, amargo. Não, a gente tem os adoçantes, tá? Na última revisão sistemática que a gente teve, o ciclamato não é muito bom, até tendo riscos de AVC, mas isso são estudos que não têm embasamento ainda total. Mas sucralose é muito bom e o xilitol, que é um açúcar natural, um adoçante natural que vem das casquinhas da fruta que o diabético pode usar. E de preferência não adoçar, principalmente suco. Porque a frutose já tem glicose, já tem açúcar. Mas, por exemplo, o xilitol, pode usar... Tem alguma restrição ou não? Pode usar à vontade? Não, pode usar. Tá? Então, a gente sabe que até coisas... xilitol ou coisas de diets que a gente tem. Lembrar que diabético é diet a palavra, de D de diabetes. Tá. Não é light. O light é de emagrecimento, né? Tá. Mas tudo tem que ter um critério, né? Então, por exemplo, qual é a quantidade de adoçantes que eles estudaram que não faz tão mal? 18 saquinhos por dia ou 45 gotinhas por dia. Mas também acho que ninguém passa tanto desse limite. Então, tem um pouco de critério. Não é porque é adoçante ou porque é adoçar tanto. Tá. Mais uma pergunta. Por gentileza, doutora, já existe cirurgia para tratar o diabetes? Nossa, isso é bem polêmico, né? Então, na verdade, não existe pela Sociedade Brasileira de Endócrino o termo cirurgia para diabetes. O que a gente sabe? A obesidade não piora o nível glicêmico? Sim. Se você fizer uma cirurgia que você reduz o estômago e perde peso, não vai diminuir o açúcar? Sim. Não vai controlar o diabetes? Mesmo não fazendo a cirurgia, perdendo peso, você vai diminuir o diabetes. Só que você não está tratando a causa do diabetes, que é o pâncreas não funcionar direito, que é receptor do músculo, que é esse problema às vezes no rim que a gente tem alteração renal. Então, a gente transforma o pré-diabético ou diabético num euglicêmico, numa pessoa com glicose normal, mas não necessariamente você fez a cura do diabetes. Então, isso que tem que tomar cuidado. Não existe, assim, uma cirurgia que vai desaparecer, que vai curar o diabetes. Isso não existe. Tá. É uma doença, então, que precisa ser controlada. Sim. Tá. Mais uma pergunta. Saber se é verdade que a aplicação de insulina interfere no ciclo menstrual. Que bonitinha. Que bonitinha. Não interfere no ciclo menstrual, tá? Então, muitas vezes, será que eu vou ficar grávida? Minhas pacientes diabéticas tipo 1, geralmente mais novas, têm muito medo, né? Será que eu vou engravidar porque eu uso insulina? Vai bloquear o anticoncepcional? Vai alterar minha menstruação? Não.
A gente sabe até que uma doença que é a síndrome do ovário policístico, que é a testosterona alta, que altera a menstruação da espinha, ela aumenta a resistência insulínica. Então, na verdade, a resistência insulínica pode alterar a menstruação, mas aplicar insulina, não. Tá. Mais uma pergunta. Oi, eu queria saber se quando tiver espuma na urina, tem diabetes. Isso muita gente fala, né? Olha o que acontece. Quando a gente tem a lesão do diabetes, se você não trata o diabetes, ele pode ir grudando na vista, dar problema de perda de visão. Ele pode ir grudando no rim, né, que pode levar até uma diálise. Ele pode grudar no coração, infarto, grudar nos vasinhos da perna e da amputação. Mas isso se o paciente não tratar. Hoje a medicina está tão evoluída, a gente tem tanto remédio que não existia. Tanta opção, né? Tanta opção. A gente tem até agora, vai desenvolver, vai chegar a Smart Insulina, uma insulina inteligente, que se aplica quando a glicose sobe, ela atua mais, quando a glicose abaixa... Ela sabe quando ela tem que atuar mais ou menos? Que maravilha, não, doutora Maitê. Isso é demais, né? Demais. Eu falo, como é que faz isso? Demais. Como é que faz isso? É incrível. Então, quando você tem uma lesão no rim, que os buraquinhos dele já estão lesados, o rim está cansado, que chama insuficiência renal, você pode perder proteína. E essa proteinúria faz a urina ficar espumosa. Então, quando existe isso, tem que procurar o médico sim, tem que investigar. Tá. Bom, hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Então, no mundo todo estamos discutindo esse assunto. Para finalizar, o que tem assim de uma dica final ou uma frase interessante? O que pode ficar como mensagem, melhor dizendo, para esse dia, doutora Maitê? O diabetes tipo 2, que é o hereditário, se a gente se cuidar, se a gente fizer exercício, se a gente se alimentar da forma correta, a gente pode evitar que ele apareça tão cedo. Então, que você vai ter diabetes, a genética falou, você vai ter. Mas se você se cuidar, quem sabe você vai ter com 102, com 120 e nem vai perceber que você vai ter. Então, a dica é, se cuidem, façam uma alimentação correta, não usem tantos industrializados, façam atividade física, cuidem do seu corpo, que é a coisa mais importante que Deus deu pra gente. Assim, a gente vai evitar muitas doenças e a que mais passa, que é o diabetes, que a gente acomete de cada 10 pessoas, uma tem diabetes. Tá. Mostramos tudo na mesa ou deixamos de falar alguma coisa que é importante? A gente tem tempo para voltar lá se você quiser. Temos? Tem uma vamos coisa lá? que eu então queria vamos, falar. Vamos. Não vai passar vontade, doutora Maitê. Eu sou tagarela, vocês sabem, não, tem que me é muito segurar. importante falar sobre isso. Não. Fique à vontade. Eu acho que uma coisa que eu queria, diabético, pode comer fruta, gente. A fruta tem açúcar, frutose que vira glicose, mas se comer frutas que tem baixo índice glicêmico, como maçã, kiwi, morango, frutas vermelhinhas, amora, framboesa, elas têm baixo índice glicêmico. Mas frutas, por exemplo, tomar suco, você não está usando a fibra, aí um copo de suco de laranja chega a ter 18 saquinhos de açúcar. E a pessoa mesmo acha que sem adoçar. Então, a fruta pode, o suco, nem sempre. E principalmente esses. Uva chega a ter 23 saquinhos de açúcar. Eu adoro. Então, uva e laranja são venenos. Isso. Posso falar assim? Pode. Tá. Veneno glicêmico. E a gente fala, eu não sou diabético, eu posso. Gente, açúcar faz mal. Açúcar vira gordura, açúcar dá obesidade. A resistência insulínica está associada com alguns tipos de câncer, como próstata, mama, pulmão. Nossa, ótimo alerta. Então, para que usar muito, né? E a beterraba? A beterraba também é um carboidrato cheio de açúcar. Então, batata inglesa, mandioca, tem que tomar cuidado na quantidade. Todos os carboidratos têm açúcar. Por exemplo, o brócolis, 100 gramas tem 4,4 gramas de carboidrato. Potinho de beterraba, 17. Muito você mais. Acha assim, muito mais. A couve-flor é igual ao brócolis. Não é, cada um tem um jeito. Isso daqui está sendo muito divulgado na internet. O que nas mídias. Isso eles estão chamando de insulina vegetal. Escutaram falar? Nunca ouvi falar. É uma planta que eu particularmente nunca vi pessoalmente essa planta, tá? Só aqui, só na ilustração. Mas ela é o Sisosuoide L. Bem, essa planta parece que diminui a glicemia. Eles estão chamando de insulina vegetal, tá? E aí eu fui estudar para ver se isso era verdade. Porque assim, tem que tomar muito cuidado com o que tem na mídia, Rê. Por quê? Nem tudo tem evidência científica.
Então, quando a gente lê, quando a gente escuta uma coisa, tentar pegar de fontes fidedignas o que é realmente. Fontes fidedignas, por exemplo, sites de universidades? Sim, de sociedades médicas, né? Onde você tem respaldo. Reconhecidas e tal. Então, o que a gente tem de evidência científica? Em 2003, 2004, estudaram com o ratinho. Um estudo mostrou que abaixa, outro que não abaixa. E aí fizeram um estudo agora em 2008, foi lá até na Paraíba, que eles viram que abaixa, assim, um pouquinho da glicose do pré-diabético. Então, não é uma coisa tão comprovada, mas eles estão estudando. Outra coisa que eles estão estudando que eu também nunca vi é cagaita. O que é cagaita? Eu também não sei. Cagaita, eu nunca ouvi falar. Tô comendo cagaita. Também é um fruto, tem geralmente... Brasileira? Brasileira, tem em regiões mais frias, que ele também pode abaixar a glicose. Mas está em estudo? Está em estudo. Então, mas são coisas que, quem sabe, daqui a alguns anos a gente vai ter uma evidência científica, né? De resto, acho que aqui foi a evolução, esse aparelho eu acho sensacional. Maravilhoso. Para uma educação para o diabético. A gente olha o aparelho pesado que a gente tinha antes, que furava o dedo. Nossa, é esse que fura o dedo aqui, né? Faz Aí evoluiu para uma coisa muito mais parece celular, que foi evoluindo, E chegou nessa tecnologia, né? De insulinas, as pessoas têm muito medo de aplicar insulina. Mas antigamente, era assim, grandona, a carinha dela. Agora a gente tem insulinas com mais espertas. Que é uma coisinha de nada, né? Foi lançado no Brasil esse ano 2 insulinas que ajudam, inclusive, a emagrecer. Elas têm, além da insulina, um componente que é análogo de GLP-1, que ajuda a diminuir a resistência insulínica, que emagrece, porque toda a insulina sozinha ela engorda e... Quem sabe no futuro vai ter essa Smart Insulina que a gente falou que é inteligente. Vai ter. Vou te convidar para depois comer a culinária, se você tiver disponibilidade, do Dr. Lee, que tudo que ele faz leva em consideração não só o aproveitamento total dos alimentos, mas em consideração o valor glicêmico, a quantidade de fibras. Você pode? Ele vai fazer um doce de maracujá. Muito agradecida. Vou. Que ótimo. Adoro ele, eu vejo ótimo. Então pronto. Então daqui a pouco nos encontramos na mesa. Muito obrigada. Até daqui a pouco, doutora Maitê.